Graça e paz, queridos. Eu queria compartilhar ao seu coração no dia de hoje uma palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 2. E a palavra do Senhor nos diz assim: Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Queridos, há momentos que para a gente poder ouvir ao Senhor, a gente vai precisar descer. Chegando à casa do oleiro, o profeta Jeremias, ele encontra o oleiro trabalhando, formando o vaso em uma roda. E aquele determinado vaso que estava sendo trabalhado na mão do Senhor, na mão do oleiro, ele se desfez, ele estragou. E o oleiro, ele refez aquele vaso. E enquanto ele estava trabalhando na roda, ele não falou com Jeremias. Após ele formar, refazer aquele vaso, é que ele se dirige, ao profeta Jeremias. Algumas vezes estamos aguardando algumas respostas no Senhor e muitas vezes, a nossa alma inquieta, nós achamos que está demorando. Mas por algumas vezes eu já ouvi essa mensagem, de alguns ministros, de alguns pastores, e em que é utilizada essa frase. Enquanto um professor ele está aplicando a prova, ele não fala com o aluno. A sala de aula ela fica em silêncio. Há uma concentração. Ali, aquele momento é um momento de teste para saber se nós estamos aprovados pelo Senhor. Então, naquele momento que o Senhor estava trabalhando naquele vaso, o Senhor não fala com Jeremias. Após ele ter concluído a obra dele, ele chega e se dirige a Jeremias. E ele revela a Jeremias o que ele estava planejando a fazer. E no ano de 2019, o Senhor, em uma das madrugadas, o Senhor me despertou e ele falou comigo através desse texto. Eu estava aguardando algumas coisas no Senhor, coisas que já se concretizaram, outras que ainda estão, para se concretizar em minha vida. Mas o Senhor falou comigo que ele não estava demorando, ele estava acrescentando detalhes ao vaso. Tudo aquilo que eu estava gerando em oração a respeito daquelas coisas, o Senhor ele estava acrescentando os detalhes ao vaso. Aquilo que eu estava pedindo a ele. E ele falou comigo a respeito de algo muito simples, que quem tem contato, com as pessoas nordestinas, a gente sabe que eles trabalham muito com artesanato. E a minha própria família, ela tem esse costume de fazer panelas de barro. E o Senhor falava comigo algo, que o vaso, ele tem um processo para a finalização dele. Ele é moldado, as minhas tias moldam aquela panela, de barro, elas fazem o molde dela. Depois que é feito o molde, ela deixa secar um pouco aquela argila e depois ela vai para o próximo processo, que é o fogo. Chegando naquele processo do fogo, o olheiro, a pessoa que está confeccionando aquele objeto, ele tem que ter muito cuidado, ele tem que ficar observando aquele processo ali no fogo. Por quê? Porque a panela, ela não pode passar de um determinado ponto, porque se ela passa de um determinado ponto, se ela fica muito tempo no fogo, ela racha e ela não serve mais. E o Senhor falava comigo: há processos em nossas vidas, ao qual o Senhor está nos moldando. Às vezes a gente acha que não vai suportar aqueles processos. Mas o Senhor nos diz que os olhos dele estão sobre nós. Ele não vai nos permitir que nós venhamos passar por um processo de maturidade, de amadurecimento, um processo ao qual eu e você não possa suportar. Porque a própria palavra dele diz que ele só nos dá aquilo que nós suportamos. Por isso eu queria alegrar o teu coração nesse dia. Aquilo que o Senhor está fazendo não está demorando.
Ele simplesmente está acrescentando detalhes ao vaso. Guarda essa palavra no teu coração. Graça e paz.